Após mais de 35 anos de experiência em jardinagem em vasos, tive que aprender da maneira mais difícil que nem toda flor bonita é adequada para recipientes. Por que algumas plantas se transformam em verdadeiros pesadelos em poucas semanas? Por que elas custam tempo, dinheiro e paciência em vez de trazerem alegria? E por que quase ninguém fala abertamente sobre esses erros? É exatamente isso que vamos esclarecer hoje. Vamos começar com a planta que parece inofensiva, mas que quase destruiu todo o meu jardim no terraço. Top 1. Cordas de viola e pomoeas. As cordas de viola pareciam a escolha perfeita para vasos verticais no Garden Center. Flores grandes em formato de trombeta, crescimento exuberante e fotos românticas prometiam um verdadeiro paraíso floral. Mas a realidade foi totalmente diferente. As cordas de viola pertencem à família Hipomoea, a mesma da batata doce, e compartilham seu crescimento extremamente agressivo. Em apenas uma temporada, elas podem crescer até 4,5 metros. Nos meus vasos, isso significou dominância total. Após apenas 8 semanas, as gavinhas já haviam se enrolado em suportes de tomates, móveis de jardim e até nas paredes da casa. Na alta temporada, cresciam até 8 centímetros por dia. Ao removê-las, surgiu o próximo problema. Os ramos estavam tão firmemente entrelaçados em outras plantas que um vaso inteiro de petúnias teve que ser sacrificado. O sistema radicular é ainda mais problemático. As cordas de viola formam uma raiz principal profunda, que cresce através dos furos de drenagem e brota novamente até dos menores restos de raiz. Além disso, suas sementes permanecem viáveis por até 50 anos. A lição mais importante disso: trepadeiras de crescimento vigoroso não têm lugar em vasos. Top 2. Impaciência. Maria sem vergonha. As impacientes foram, durante anos, minha escolha segura para vasos na sombra. Elas florescem abundantemente, são coloridas e, à primeira vista, parecem fáceis de cuidar. No entanto, essas mesmas plantas revelaram-se verdadeiras devoradoras de água. Botanicamente falando, as impétiens possuem caules finos e suculentos, com baixíssima capacidade de armazenamento de água, além de uma grande superfície foliar que evapora muita umidade. Nos meses de verão, meus vasos precisavam ser regados 2 vezes ao dia. Uma única rega esquecida era suficiente para que as plantas murchassem completamente. A causa disso é o seu sistema radicular superficial, que não tem acesso à umidade mais profunda. Somente por causa das impatiens, minha conta de água subiu cerca de 40% no verão, resultando em custos adicionais de cerca de US$ 200. A situação piorou ainda mais com o míldio. Essa doença fúngica se espalhou rapidamente e transformou plantas saudáveis em uma massa marrom e lamacenta em poucos dias. Como os esporos sobrevivem por anos no substrato, tive que descartar não apenas as plantas, mas também toda a terra vegetal de alta qualidade. Uma lição cara que jamais esquecerei. Top 3. Zinnias. As zinnias são consideradas flores robustas, fáceis de cuidar e frequentemente recomendadas como a escolha ideal para vasos ensolarados. Eu também achava que elas eram praticamente a prova de erros. Mas foi exatamente aí que me enganei. As zinnias são originárias de regiões quentes e secas do México, onde crescem em ambientes abertos e bem ventilados. No entanto, vasos em terraços criam o oposto: microclimas úmidos com má circulação de ar. Já em meados de julho, todas as minhas zinnias estavam infestadas de oídio. As plantas pareciam ter sido polvilhadas com farinha. Esse fungo não necessita de água livre, mas prospera já com uma umidade do ar de cerca de 50%. Condições que surgem rapidamente em vasos densamente plantados. Dias quentes, noites mais frescas e plantas próximas umas das outras favorecem adicionalmente a condensação nas folhas. Particularmente problemático é que os esporos se espalham pelo ar. Em poucas semanas, a infestação saltou para calêndulas, dálias e até plantas de horta. O fungo bloqueia a fotossíntese, enfraquece massivamente as plantas e as torna suscetíveis a outros fatores de estresse. Apesar de inúmeros tratamentos,
A maior parte das minhas zinhas nunca se recuperou totalmente. Uma experiência amarga para uma flor supostamente simples. Top 4. Girassóis gigantes. Girassóis gigantes em vasos pareciam uma ótima ideia. Flores de 8 metros de altura, sombra natural e sementes para os pássaros. O que poderia dar errado? Mas é exatamente aqui que o problema começa. Um girassol adulto pode desenvolver um capítulo floral pesando de 1 a 2 quilos. Devido à sua propriedade heliotrópica, ele segue o Sol, o que exerce tração e estresse permanentes no caule e no vaso. Fisicamente falando, essas flores agem como velas ao vento. Mesmo com ventos de cerca de 30 km/h, surge uma força lateral de aproximadamente 18 quilos. Para um vaso que mal pesa 25 quilos, isso é catastrófico. Tombamentos, caules quebrados e móveis de jardim danificados foram as consequências. Para garantir a estabilidade, seriam necessários vasos de pelo menos 75 litros e sistemas de suporte massivos. Além disso, houve uma infestação massiva de animais silvestres. As sementes atraíram pássaros e esquilos em bandos, que não apenas reviraram os girassóis, mas todos os vasos ao redor. As redes agravaram a situação, pois prendiam animais e causavam danos durante tempestades. Girassóis gigantes podem ser impressionantes, mas para vasos são um erro caro. Top 5. Hortelã-chocolate. Plantei a hortelã-chocolate por causa do seu aroma incrível e das delicadas flores violetas. Na minha coleção de ervas, ela parecia perfeita, útil, bonita e aparentemente inofensiva. Mas o que eu subestimei foi a biologia da hortelã. Ela pertence à família Lamiaceae e se espalha através de rizomas subterrâneos. Brotos horizontais que podem se afastar de 60 centímetros a 1,20 m da planta-mãe. Esses rizomas podem ficar dormentes no solo por anos e brotar de repente mais tarde. Após apenas uma temporada, a hortelã havia enviado seus estolões pelos furos de drenagem e formado colônias por todo o meu terraço. Ela aparecia em vasos vizinhos, espremia-se por rachaduras no concreto e surgiu até em plantas de interior que eu havia deixado fora por pouco tempo. Pequenos pedaços de raiz de cerca de 2 centímetros são suficientes para formar uma nova planta. E ela cresce mesmo através de fendas extremamente estreitas. Pior ainda, a hortelã sufoca outras plantas. Seu sistema radicular agressivo rouba água e nutrientes, e ela ainda libera substâncias alelopáticas que inibem a concorrência. 3 anos depois, ainda encontro novos brotos, mesmo em lugares que parecem totalmente ilógicos. Quem faz questão de ter hortelã precisa de um sistema completamente fechado e controle constante. Top 6. Dálias. As dálias são espetaculares, e foi exatamente por isso que investi muito dinheiro em bulbos premium. 15 a 30 dólares por bulbo apenas para ter aquelas variedades de tirar o fôlego. No entanto, poucas plantas me custaram tanto tempo, estresse e dinheiro em vasos. As dálias são originárias das regiões montanhosas do México e da Guatemala e estão adaptadas a períodos claros de chuva e seca. Elas armazenam energia em seus bulbos, o que se torna um problema em vasos em climas mais frios. No outono, os bulbos precisam ser desenterrados, limpos, secos e armazenados perfeitamente durante todo o inverno. As condições são extremamente rigorosas, cerca de 10 ordinagens, 50 a 60% de umidade do ar e boa circulação de ar. Úmido demais significa apodrecimento, seco demais faz os bulbos murcharem, quente demais leva ao brotamento precoce. No meu primeiro ano, perdi cerca de 60% dos bulbos, cerca de 180 dólares que nunca viram uma segunda temporada. Dazu Comte der Aufwand in Sommer. Flores pesadas do tipo dinner plate precisam de suportes massivos, amarração constante, limpeza regular de flores secas e controle de pragas. Uma tempestade derrubou toda a minha exibição de dálias. As estacas aguentaram, mas os vasos não. A cerâmica quebrou, o substrato estava por toda parte, várias plantas quebraram rente ao solo. Com 12 vasos, eram cerca de 6 horas de cuidado por semana, apenas para as dálias. Top 7. Capuchinha.
A capuchinha é vendida em quase todos os catálogos de sementes como fácil de cuidar, ideal para iniciantes e quase indestrutível. Exatamente por isso, a incluí no planejamento da minha coleção de vasos. Pouco esforço, muito impacto, mas ela se tornou a maior armadilha de pragas do meu terraço. A razão biológica é traiçoeira. A capuchinha contém altos níveis de óleos de mostarda, chamados glucosinolatos, que não espantam os pulgões, mas os atraem. Em grandes jardins, ela pode funcionar como uma planta armadilha, se estiver isolada. Em um grupo de vasos, isso é uma catástrofe. Não estou falando de alguns pulgões, mas de massas explosivas. Os pulgões podem se reproduzir assexuadamente sob condições ideais e produzir de 50 a 100 descendentes em uma semana. Em pouco tempo, minhas capuchinhas tornaram-se criadouros, que transmitiram a infestação para todos os outros vasos, pois os pulgões alternam entre uma fase sem asas para reprodução rápida e uma fase com asas para propagação. Meus pimentões, ervas e flores foram levados junto. Tentei soluções de sabão, óleo de neem, insetos benéficos e até remoção manual. Sem sucesso, porque a população crescia mais rápido do que eu conseguia reagir. Como se não bastasse, a infestação contínua levou à fumagina, que é favorecida pela melada dos pulgões. No final, tive que substituir não apenas as plantas, mas também descartar a terra. E o que era uma semente barata tornou-se um erro caro. Essas foram as primeiras 7 flores que, na jardinagem em vasos, me custaram não apenas tempo e paciência, mas também muito dinheiro. Se você quer evitar esses erros e, em vez disso, deseja plantas que realmente funcionem de forma confiável em vasos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Dê um like no vídeo se ele te ajudou e escreva nos comentários. De qual dessas plantas você mesmo já se arrependeu?